A paz do Senhor, irmãos. Amém, glória a Deus. Tão feliz de ver o pastor João aqui. Que bom, que saudade, né? Deus o abençoe, o preserve com saúde. O irmão é uma benção, o pastor é uma benção para a nossa igreja, a nossa vida. Muito bom vê-lo, feliz mesmo, né? Graças a Deus por isso. É engraçado ouvir meu marido me chamando de irmã. Irmã Andresa. Fiquei meio assim. Abraão chamou Sara de irmã. Tudo bem. Estranhei. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 24. Recentemente eu estava ouvindo o jornal e estava ouvindo, né? Eu estava na cozinha ouvindo o noticiário e estava anunciando mais um corpo encontrado em Brumadinho. Recentemente, depois de mais de 2 anos da tragédia, né? Ainda restam alguns corpos desaparecidos e encontraram um recentemente. Eu estava pensando sobre isso, porque depois que houve essa tragédia, todos os irmãos devem lembrar, né? Da barragem de Brumadinho, que se rompeu e matou tantas pessoas, né? Mais de 250, se eu não me engano. E depois que aconteceu essa tragédia, muitos lugares que são considerados lugares de risco, lugares que têm barragens, foram equipados com uma tecnologia muito avançada, uma tecnologia sonora, para que qualquer tremor de terra, para que qualquer eventualidade de um possível tragédia ou desastre, aconteça um sinalizador, um som, alguma coisa que possa fazer com que as pessoas evacuem a área e não haja uma tragédia semelhante, né? Mas não deu tempo de acontecer isso em Brumadinho. Ninguém avisou, não teve aviso, não teve tecnologia, não teve nada, foram pegos de surpresa e não deu tempo, não teve como reparar esse dano. Foi uma tragédia. Jesus, ele no capítulo 24 de Mateus, onde a gente vai ler, ele está falando uma coisa muito próxima de uma situação semelhante, de quando existem circunstâncias emergenciais que não tem como a gente avisar, olha, vai acontecer, não tem um aviso sonoro dizendo, quando você ouvir esse avisozinho, você se prepara que é para evacuar a área. Não tem isso. Jesus está dizendo, vai chegar um momento em que Jesus vai voltar, eu vou voltar, o Filho do Homem vai voltar, e é como ladrão. Não tem hora marcada. Não tem um sinalizador, não tem uma tecnologia para avisar, não tem nada disso. Então, vigie. Jesus, então, vai nos dizer, lá a partir do versículo, Mateus 24, versículo 37 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, preste atenção nisso, Jesus deu uma ênfase a isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? É uma hora que a gente não está esperando. Não tem sinalizador. Jesus diz no versículo 43, se fosse uma tragédia, ou se fosse um ladrão entrando numa casa, se fosse uma emergência anunciada, dava para o pai de família ficar atento. E ele iria impedir que a sua casa fosse arrombada. Mas Jesus disse, atentai, porque não vai ser assim. A hora ninguém sabe.
E ele diz o cenário. Ele diz, olha, vai ser como nos dias de Noé. Foram os versículos que a gente leu a partir do versículo 37. A volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que Noé entrou na arca e ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Ninguém sabia, né, da profundidade do que estava por acontecer. Havia uma indiferença. Eu gosto muito de usar essa palavra porque é uma palavra que descreve bem esse tempo, que descreve bem esse momento. Uma indiferença. Nos tempos de Noé, houve uma indiferença. A Bíblia diz que o Senhor, ele estava vendo que a terra estava muito corrompida, que havia violência, que havia se multiplicado a maldade, e o Senhor se arrependeu, né, de uma linguagem muito humana, se arrependeu de ter criado o homem, então anunciou que viria o dilúvio. Noé, faz uma arca, entra na arca, porque eu vou derramar água, eu vou acabar com a raça humana, porque o pecado, porque a terra está corrompida. E enquanto Noé construía a arca, enquanto Noé estava envolvido naquele projeto de salvação, os seus conterrâneos, aqueles que estavam com ele, comiam, bebiam, davam-se em casamento, eram indiferentes ao que estava acontecendo. E eu quero te lembrar que o que estava acontecendo era muito inusitado. Porque não é qualquer dia que o teu vizinho começa a construir um negócio que ninguém nunca construiu. E fica anos construindo um negócio. Então, era absurdo o que estava acontecendo. Era algo muito fora, né, da ideia, da realidade deles. Então, como que você é indiferente a um objeto? Primeiro que era um objeto enorme, né, tão grande, de uma história tão... vai entrar bicho aí? Né? Esse Noé, né? Tanta coisa que nos chamaria atenção, mas a Bíblia diz que aquele povo, por tanto pecado, por tanta maldade, por viver um ambiente, uma sociedade tão pervertida, eram indiferentes ao que estava acontecendo. E o que estava acontecendo não era uma coisa simples, era algo muito diferente, muito novo, muito inusitado. E o Senhor Jesus, ele está dizendo isto aos seus discípulos que estavam perguntando para ele, Senhor, como que vai ser esse tempo? Como vai ser o cenário? Jesus vai dizer, vai ter indiferença. Serão pessoas vivendo a sua própria vida, pensando na sua própria comida, pensando na sua própria roupa, pensando no que vestir, no que comer, com quem vai casar, pensando em viver a vida normalmente. É pecado você fazer isso? Não, não é pecado você viver a vida. Não é pecado você se preocupar com o que vai vestir, com o que vai comer, mas esta não é a sua maior preocupação. A preocupação do ser humano, a preocupação do servo de Deus é estar atento a um grande dia que chegará, que é a volta do Senhor. Então, Jesus está dizendo, vai ser semelhante. E estas pessoas vão estar tão indiferentes que não vão perceber esse dia chegar. Noé entrou na arca e não perceberam. Estavam tão ocupados com tantas coisas, um negócio tão grande, bicho andando para lá e para cá, e não conseguiram perceber que Noé entrou na arca. É muita indiferença, concordam? É gente que está com a cabeça em muitos lugares mesmo. Por que não perceber o que estava acontecendo, essa agitação, esse fenômeno, um objeto daquele tamanho, uma arca que estava agora pronta, e não perceberam? A Bíblia não mente, diz isso, não perceberam. Indiferença. Há vozes a todos os lados, em todo o tempo, dizendo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, vai acontecer o arrebatamento, a igreja vai subir. Isso é uma coisa inusitada. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Você já percebeu isso em alguma sociedade, alguma civilização, algo semelhante em algum tempo da história? Não, não. Mas as pessoas estão indiferentes. As pessoas não estão se importando. Estamos vivendo num tempo onde o ateísmo cresce, né, consideravelmente. Eu vi uma estatística agora, recentemente, da PUC de Goiás, se eu não me engano,
25%, eles fizeram uma pesquisa, 25% dos jovens entre 18 e 30 anos se consideram ateus no Brasil. É quase um quarto, né, da juventude do país ser considerada ateu. E diferente, não acredita em nada, a vida é aqui, é isso mesmo, enfim. E isso está cada vez mais avançando. As pessoas estão dando um descrédito muito indiferente ao Evangelho, à voz de Cristo para a terra. E nós somos essa voz, nós somos o povo de Deus que o Senhor nos chamou para anunciar essa arca, para anunciar essa salvação. E a igreja de Deus, ela não pode estar distraída. Precisamos estar mais atentos do que nunca. Mais atentos, principalmente porque a indiferença reina. As pessoas não estão mais se importando com Deus, não estão mais se importando com fé, não estão mais se importando com religião, não estão mais se importando com nada. Querem viver a vida, querem usufruir de tudo que está aí, querem ser livres para fazer as escolhas mais bizarras que existem. São indiferentes, então o cenário é muito propício. E aí Jesus diz o seguinte: então, vigiem, porque vocês não sabem que dia o Senhor voltará. Ele deixa um recado: sejam vigilantes, porque vocês não sabem a hora. Vai acontecer, vocês não sabem a hora. Então vigiem, não sejam indiferentes, estejam atentos. A vigilância, no seu original, ela significa eu estar atento ao que acontece no presente, mas com expectativa com o que virá no futuro. Isso é vigilância. É diferente do que a gente pensa hoje no nosso português, né? Vigiar é a gente estar olhando, ó, vigia essa criança aí para mim. A gente está passando um olho, né? Vigiar na palavra é eu ter consciência do presente, mas com uma expectativa do futuro. Eu estou ligado no que está acontecendo aqui, mas eu também estou ligado no que está por vir. Isso Jesus estava dizendo aos seus: vigiem, estejam atentos, porque o dia vocês não sabem qual será. Porque se houvesse um pai de família ciente de que dia o ladrão ia chegar na sua casa, ele ia estar lá preparado. E de maneira nenhuma deixarei que a sua casa fosse arrombada. Mas atentai, vocês não sabem a hora. Vocês não são como o pai de família que talvez saiba da possibilidade da hora do ladrão. Vocês não sabem. Então, vigiem, estejam conscientes do presente na expectativa do futuro. Porque esse dia vai chegar. E assim Jesus responde a pergunta que eles fizeram, que foi lá no início do capítulo 24. Eles perguntaram no versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. E em particular lhe pediram: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda na consumação dos séculos. Era uma pergunta dos discípulos de Jesus. Era uma pergunta que eles fizeram: Senhor, nos dê um sinal. Qual será o cenário? E Jesus, dentre muitas coisas, porque o capítulo é grande, dentre muitas coisas, ele disse que vai ter dois tipos de pessoas. Vai ter um tipo de pessoa indiferente e um tipo de pessoa vigilante. Vai ter um tipo de gente igual da época de Noé, e indiferente, mas também vai ter um tipo de gente que é igual o pai de família, que está atento se o ladrão vai chegar ou não. O cenário é esse, não tem outro. Não tem outro grupo. Há um comportamento que Jesus ele relata para os seus discípulos que haverá no final dos tempos. É o comportamento do indiferente e é o comportamento do vigilante. Em qual desses você se encontra? Não tem uma terceira via. Não tem um terceiro grupo, não tem o grupo do muro, não tem o grupo do mais ou menos. Ou você é indiferente, ou você é vigilante. Este é o cenário. E cabe a cada um de nós agora responder essa pergunta a nós mesmos. Porque o cenário é esse: Jesus vai voltar, a Bíblia não mente. A gente está fazendo um seminário maravilhoso e a gente está estudando sobre a Bíblia, né, a origem. E a gente vê a importância desse livro, né, Fabiano? A importância desse livro. Imagina se há um tempo atrás a gente tivesse que carregar um pedaço de pedra, um versículo, só com um versículo escrito na pedra, cada um de nós com uma pedrinha debaixo do braço vindo para a igreja, só com um versículo, né? Foi tantos processos, mas a Bíblia,
ela não falha. Tudo o que está escrito aqui se cumpriu e se cumprirá. A Bíblia dizia, há muitos anos atrás, que nasceria um homem de uma virgem, e seu nome era Jesus. E eu quero te dizer que a história comprova que ele nasceu. Ele nasceu. Ele mudou o nosso calendário. Você tem calendário? A gente tem calendário? Ele é o referencial do nosso calendário. A Bíblia disse que ele nasceria, ele nasceu. A Bíblia disse que ele viria de uma virgem, veio também de uma virgem. A Bíblia disse onde ele nasceria, ele nasceu em Belém. A Bíblia diz que ele morreria, ele morreu. A história comprova. A Bíblia não é um livro lunático. A história comprova a Bíblia. Ele nasceu, ele morreu. A Bíblia dizia, muito tempo antes de tudo isso, que ele ressuscitaria. Ele ressuscitou. Está vivo. Disse que ele subiria ao Pai. Ele subiu. Disse que ele deixaria o Consolador. Ele deixou. A Bíblia diz que ele vai voltar. Por que não está acreditando? Por que você está indiferente? Não paga para ver. Porque a Bíblia não está mentindo. Ele vai voltar. Se é hoje, amanhã, daqui a 1 ano, 1000 anos, não sei. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque a Bíblia não mente. Nenhuma dessas palavras aqui falharam e nenhuma falhará. E a história comprova bem. Se você é uma pessoa muito cética e precisa dessas comprovações da história, da ciência, comprova. Então, quero dizer, Jesus voltará. E se você é do grupo dos indiferentes, quero hoje chamar a sua atenção. Jesus vai voltar. E ele vai voltar para levar um povo que é seu, porque ele disse, eu vou para o Pai, e lá onde o Pai está, há muitas moradas. Se não tivesse, eu não diria isso para vocês, mas tem. Eu vou preparar a morada para vocês e vou voltar para buscar vocês. Ele vai vir para voltar um povo vigilante, buscar um povo vigilante, alguém que está o esperando. E se você é indiferente a isso, você não vai. E há um lugar determinado para aqueles que são indiferentes a Cristo, que é o inferno. E a palavra de Deus, ela não não nos condiciona a querer Cristo por medo do inferno. Isso não pode acontecer. A gente não pode querer Cristo porque a gente tem medo do inferno, porque o inferno é um lugar quente, que tem um bicho, que tem um tridente, que é vermelho, que tem chifre. A gente não pode querer Deus porque a gente tem medo do inferno. Não é isso. Há muito tempo atrás, a história até nos mostra que a igreja usou muito da artimanha do medo para convencer as pessoas a servirem a Cristo, mas não é isso. Não é isso. Você não deve amar a Cristo ou desejar a Cristo porque você tem medo do inferno. Você está errado. O inferno é consequência daqueles que são indiferentes a Cristo. Mas aqueles que o amam e que o desejam, há um céu, há uma habitação, há uma morada eterna para todos aqueles que o amam. E o propósito de Cristo Jesus para você, meu amado, é que você vá morar com Ele. O inferno é para você. O inferno é para você. Mas se você for indiferente ao endereço determinado, já está pré-determinado. Aqueles que não querem prestar atenção nos sinais que os discípulos fizeram tanta questão de pedir ao Senhor, Senhor, nos mostre quando os sinais que antecederão a tua vinda. E Jesus não esconde. E a gente está vivendo esses sinais. Então é hora de você acordar, de você estar atento, de você prestar atenção, de que o tempo está chegando e você precisa se enquadrar. E o desejo e o papel da igreja é que você seja alguém vigilante, desejoso pela volta de Cristo Jesus. E não indiferente. E o que faz você ser indiferente chama-se pecado. O pecado faz você ser indiferente porque ele te envolve. Ele te cega. Ele faz de você uma pessoa tão cega que abandona Deus, que não quer saber de Deus. O pecado não é só você matar, roubar, fumar. O
pecado não é isso. Nosso pecado original é a nossa independência de Deus. É a gente querer viver a nossa vida sem Deus. Esse é o pecado original. É o pecado da independência, da rebelião. Eu não preciso de Deus. Eu não quero Deus. Eu posso fazer as minhas escolhas. Esse é o pecado original. E com ele vem tantos outros, porque a gente querendo viver uma vida longe de Deus, a gente faz tantas coisas erradas. É um pecado atrás do outro, um abismo chamando outro abismo. O apóstolo Paulo, ele fala uma palavra incrível, ele diz assim, Romanos capítulo 8, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E essa morte é o simbolismo do pecado. Antigamente, em Roma, havia muitas maneiras de um criminoso pagar sua sentença. E uma das maneiras, principalmente para um assassino que for pego em flagrante, eu acho essa uma analogia muito incrível do apóstolo Paulo, é justamente que aquele homem, aquela pessoa que matou alguém e foi descoberto, antes que aquela pessoa fosse aprisionada, ou antes que aquela pessoa fosse condenada à morte, ela era amarrada àquele defunto. Ela andava com aquele defunto amarrado nos seus braços ou nas suas pernas. O tempo todo. Até que aquele corpo viesse a se decompor e se desprender daquela pessoa. Aí depois vinha uma sentença, ou de prisão ou de morte, para aquele assassino. Mas enquanto não vinha aquela sentença, você tem ideia do que é você viver amarrado a um defunto 24 horas? Você dormir, você comer, você se limpar, você ir ao banheiro, você fazer todas as suas necessidades do seu lado, uma podridão, um corpo amarrado ao seu, e você tendo que viver daquela maneira. Como você come? Como você vive? Com um corpo, um defunto amarrado a você, e ele só sai quando ele se desfizer completamente. Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? É o que ele dizia com respeito ao pecado. O pecado é a podridão que a gente carrega do nosso lado o tempo inteiro, que nos impede de viver uma vida genuína, uma vida perfeita em Deus, uma vida limpa, uma vida liberta, uma vida transformada. Quem te livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, diz ele. Mas logo em seguida ele responde, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado te condena a andar lado a lado com a podridão, mas os que estão em Cristo não tem condenação, não tem pecado aprisionado a gente. Não tem nada fedorento, não tem nada podre perto de nós, porque Cristo nos libertou, porque Cristo nos salvou, e porque Ele está prestes a vir. Eu estou vigilante, Senhor, ora vem, porque eu estou te esperando. E é você que ainda é indiferente. Eu termino minhas palavras aqui, porque a gente precisa terminar no nosso horário. Eu quero dizer a você, você pode estar aí como Paulo disse, o estado de um homem pecador, que não consegue perceber que está tão indiferente ao seu Deus, ao seu lado, dia após dia. Perto de você, dentro de você, é uma podridão, há pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado. A Bíblia diz assim, olha, quem nos separará do amor de Deus? A morte? Os anjos? O presente? O passado? O porvir? A altura? A profundidade? A largura? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas Isaías diz o seguinte, o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Existe uma coisinha que faz uma separação enorme. Chama-se pecado. Quando você está em Cristo, nada te separa dele. Mas enquanto você não está, o pecado é um abismo entre você e Deus. E o pecado de viver
sem se comprometer com Ele, ser independente dEle, viver uma vida indiferente a Ele, vai chegar um dia que a trombeta vai tocar. Eu vou ouvir. Nós ouviremos. Encontraremos com Ele nos ares. E sabe de uma coisa? Os indiferentes não vão perceber. E quando perceberem, o dilúvio já aconteceu. Já era. Já era. Existem 2 grupos de pessoas. E eu repito. Os indiferentes e os vigilantes. Em qual deles você está? Que a igreja de Cristo Jesus que está aqui hoje esteja vigilante cada vez mais. E você, que até agora, esse momento, foi indiferente, que você coloque dentro da sua consciência nesse momento a percepção de que não é a vida que você quer para você, porque o resto Jesus faz. O Espírito Santo é aquele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não é a canção que a gente vai cantar, não é o momento da emoção, não é nada disso. O Espírito Santo martela em você, dentro de ti, te convencendo. Você é pecador, você é pecador, você é pecador. E você precisa tomar uma atitude diante desse convencimento. Senhor, eu te quero. Ou não. Isso não é para mim agora, deixa para outro dia, deixa para depois. Ai, não, ser crente não. É uma escolha. Hoje você tem a oportunidade de deixar de ser negligente, de deixar de ser indiferente e se tornar um vigilante, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar essa canção para finalizar este culto. E enquanto a gente canta essa canção, meu irmão, você, meu querido, que ainda estava indiferente, você tem uma oportunidade de dizer para o Senhor: Senhor, eu te quero. Assim, você não precisa fazer nada assim miraculoso, não. Não precisa nem vir aqui à frente se você não quiser. Você pode levantar sua mão. Se você quer mudar de lado, você levanta a sua mão. A gente só quer orar junto, porque agora você vai fazer parte de um outro time. Se você quiser receber a salvação em Cristo Jesus, levante a sua mão, a gente vai orar junto. Se você quiser vir aqui à frente, você pode vir também. Enquanto a gente canta essa canção, finalizando esse culto, há um momento de conserto para que você reconheça que não há possibilidade de continuar sem Jesus. Amém?